Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. A nossa mensagem hoje ela está em Mateus, capítulo 24, que diz assim, meus amados: Sermão do Monte das Oliveiras, o templo será destruído. Você pode encontrar a mesma mensagem em Marcos 13 e Lucas 21. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assim assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus capítulo 24 deve ser estudado com Apocalipse capítulo 6. Esta é a regra de hermenêutica. Mateus 24, ele não tem nada a ver com a igreja. Eu fico por entender como que tem irmãos, até mesmo pré-tribulacionistas, que insistem em colocar a igreja em Mateus 24. Mateus 24 foi escrito para Israel. A igreja não existia em Mateus 24. A igreja ela só foi fundada no dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Então, Mateus 24 ainda foi escrito no período da lei de Moisés, porque a lei ela durou até a morte de Jesus. Mateus 24, então Jesus está falando com Israel. Israel. Ele está falando para uma igreja totalmente judaica. Ele está falando aqui no contexto israelita, no contexto judaico. Então aqui a palavra do Senhor diz assim, ó: E quando Jesus ia saindo do templo, que templo é esse? O templo de Herodes. O templo de Herodes. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então eles foram mostrar ali para Jesus a magnitude daquele templo ali, onde fazia-se o sacrifício. Ali ainda era a lei de Moisés. Então eles faziam o sacrifício ali naquele templo. Então Jesus agora no versículo 2 ele vai falar da queda de Jerusalém e da queda do templo. No ano 70, na primavera do ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém e o templo. Versículo 2: Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso realmente é para ser cumprido, cumpriu no ano 70. Não ficou pedra sobre pedra, porque eles colocaram fogo e aquele ouro derretia e entrava nas frestas aí dos alicerces ali do templo. Então eles arrancaram as pedras ali para saquear o ouro. Por isso que Jesus disse: Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então isso é a profecia cumprida. Mateus 24, versículo 2, cumpriu no ano 70. No versículo 3, então, os discípulos eles fazem uma pergunta para Jesus. Então Jesus, a partir do versículo 4, ele vai responder à pergunta que os discípulos fizeram. Ele não está falando com a igreja, ele está falando com Israel. Então nós não podemos aplicar esse texto de Mateus 24 na igreja, não tem nada a ver com a igreja. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas. Que coisa? A destruição do templo. Diz-nos quando serão essas coisas. A destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda? Preste atenção, vinda é parousia. Que sinais haverá da tua vinda em Jerusalém? Então os sinais a partir do capítulo do versículo 4 é para a segunda vinda.
Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. E do fim do mundo, aí é uma outra história. O fim do mundo é somente depois do juízo final. Ali no Apocalipse, lá depois do capítulo 20, quando João vê novo céu e nova terra. Então eu fico preocupado quando eu vejo vídeos dizendo agora fim do mundo 2017, fim do mundo 2018, fim do mundo 2023. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Como é que os irmãos acreditam nos vídeos desses? Fim do mundo, ele é depois do milênio. Fim do mundo, ele é depois do juízo final. Aí lá no Apocalipse, lá no finalzinho, capítulo 21, 22, é ali que é o novo céu e a nova terra. Então, a partir do versículo 4, você tem que estudar com o Apocalipse aberto, o Apocalipse 6. Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 14, é a primeira metade da grande tribulação, são 3 anos e meio, então não tem nada a ver com a igreja. Um pré-tribulacionista não pode colocar esse texto de Mateus 24 na era da igreja. Aí vão argumentar, mas está acontecendo guerra, está acontecendo terremoto. Tá, realmente, está acontecendo, mas o sinal não é para a igreja, o sinal é para Israel. É sinal para Israel. Porque a igreja, o arrebatamento, ele é iminente, ele não necessita de sinais para acontecer. Qual que é o sinal para a igreja? O sinal para a igreja, o sinal para a igreja é Israel, é o próprio Israel, a figueira. Nós temos que olhar para a figueira. Se está acontecendo sinais para a segunda vinda, isso nos indica a iminência do arrebatamento. Agora, o texto está falando com Israel. Essa é uma regra de interpretação bíblica. Para quem Deus falou, ele está falando com Israel. Versículo 4, olha aqui. Abra a sua Bíblia junto aí, pega 2 Bíblias e estude. Mateus 24, versículo 4 em diante. Estude com Apocalipse 6. Você vai entender o que eu estou dizendo. A regra de hermenêutica é essa. A Bíblia, ela se interpreta, ela oferece comentário para a Bíblia. Então, quando diz assim, ó, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele está dizendo para Israel, cuidado de Israel, para que você não seja enganado. Porque Israel vai ser enganado pelo anticristo. O próprio Jesus falou isso em João 5,43. Eu vim em meu nome, vocês não me aceitou, virá outro em seu próprio nome, a esse vocês aceitais. Então aqui, ó, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E nós estamos vendo isso acontecendo. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Já temos aí muitos candidatos a anticristo. Este é o cavaleiro do cavalo branco. Mateus 24, versículo 5. Este é o cavaleiro do cavalo branco. É o anticristo. O 6. E ouvirei de guerras. Este é o cavaleiro do cavalo vermelho. Faz a conexão que o irmão vai entender. Isso aqui é uma regra de hermenêutica, uma regra simples de interpretação. E ouvirei de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então por que ele está falando isso? Ele está falando com a igreja? Não, ele está falando com Israel. Por que não é o fim? Porque está iniciando a grande tribulação. E a grande tribulação ela é 7 anos. Então por isso que ele diz, ouvirei de guerra, de rumor de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim para Israel. Ele está falando com Israel. A tribulação tem 7 anos. Depois vem o milênio. E depois do milênio tem o juízo final e o fim do mundo. Então ele está respondendo uma pergunta que os discípulos perguntaram no versículo 3. Quando serão essas coisas? Que esse sinal haverá tua vindo do fim do mundo. No versículo 7, fala assim, ó. Levantará a nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes. Isso aqui é o cavaleiro do cavalo preto. É o 3º cavalo do Apocalipse. Fome. E peste. O 4º cavalo do Apocalipse. Terremotos em vários lugares. O que é isso aqui? É exatamente o 6º selo do Apocalipse que fala de terremotos
de mudanças topográficas da terra. O versículo 8, que muitos aplicam na igreja, até mesmo crentes pré-tribulacionistas, está errada essa interpretação, mas todas essas coisas são princípio de dores. Ele está falando com Israel, não é princípio de dores da igreja. A igreja, ela será retirada daqui de uma maneira misteriosa e sem nenhum arranhão, meu irmão. Da mesma forma que Enoque foi levado em um arrebatamento iminente. O arrebatamento da igreja ele é iminente e ele é pré-tribulacionista. Então eu vejo muita gente falando assim, a igreja está passando por princípio de dor, a igreja vai passar por princípio de dor. Meu irmão, a igreja, ela não tem nada a ver com esse versículo 24, versículo 8. Todas essas coisas são princípio de dores. Dor de quem? Dor de Israel, as dores de parto de Israel, para o nascimento do Messias, para a chegada do Messias no Monte das Oliveiras. Então o texto não está falando com a igreja, está falando com Israel. Todas essas coisas são o princípio de dores, dores de Israel. Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados todas as nações por causa do meu nome. O povo judeu, é odiado por todas as nações por causa do nome de Jesus. Sempre foi assim, na tribulação será muito pior. Então, onde que você conecta isso aqui no Apocalipse? Você vai conectar com o quinto selo do Apocalipse ali. As almas degoladas ali debaixo do altar. Muitos judeus serão decapitados, degolados na grande tribulação, como já foram. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. A grande tribulação é a primeira metade da grande tribulação. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se hoje já existem esses falsos profetas, imagine na grande tribulação. Diz a Bíblia que eles vão fazer muitos sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios. E vão enganar muita gente na grande tribulação. Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui, se já existe esse esfriamento, se hoje não existe amor hoje é cada um por si hoje. As pessoas não têm mais amor ao próximo. Hoje é a ganância pelo dinheiro. Se hoje já está essa falta de amor, imagine na grande tribulação. Por quê? Porque o texto está falando dos 3 anos e meio da grande tribulação. Mateus 24, versículo 4 até o versículo 14 é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. Que fim é esse? É o fim da grande tribulação. É os judeus e os crentes da grande tribulação que vão ficar aqui. A colheita do trigo, os crentes que vão ser moídos na grande tribulação. É o fim da grande tribulação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está falando do fim da igreja na terra. Versículo 14. E este evangelho do reino, que é uma outra coisa. As pessoas fazem a maior confusão com isso aqui também. Muitos dizem que enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, Jesus não vai voltar. Meu irmão, acorde para a vida, acorde para a realidade. O evangelho da graça, que é o evangelho que nós pregamos hoje, ele já foi pregado nos 4 cantos da terra, através do YouTube, através das redes sociais. Hoje a palavra de Deus ela já entrou no mundo todo. Então isso não existe. Quando a Bíblia fala este evangelho do reino, aqui está falando da misericórdia de Deus, porque as pessoas que não foram salvas agora no tempo da graça, elas vão ser salvas durante a grande tribulação. Então esse evangelho do reino aqui é o evangelho que vai ser pregado pelos 144 mil judeus na grande tribulação. Então Mateus 24, 14 é exatamente Apocalipse 7. É os 144 mil judeus que vai pregar o evangelho do reino durante a tribulação. Por que eles vão pregar o evangelho do reino? Os irmãos poderiam perguntar assim, pastor, então existe evangelho da graça, evangelho do reino? Irmão, é o mesmo evangelho. Agora você tem que entender o estágio dos evangelhos. Nós estamos no estágio agora do evangelho da graça. Porque o evangelho da graça está sendo pregado pela igreja gentílica.
Agora, na grande tribulação, quem vai pregar o evangelho do reino é os 144 mil judeus. Então, qual que é a mensagem? A mensagem dos 144 mil judeus é o seguinte: o reino será implantado, porque eles vão pregar durante 7 anos. Se eles estão pregando durante a grande tribulação, eles estão pregando a chegada do Messias. No final da tribulação, Jesus volta a Jerusalém e estabelece o reino. Por isso que fala, e este é o evangelho do reino. Qual que é a mensagem que os 144 mil vai pregar? Eles vão dizer para as pessoas da grande tribulação: vocês se arrependam, porque vai chegar o reino. Foi o que João Batista pregou em Jesus, porque João Batista e Jesus chegou e pregou o evangelho do reino, por quê? Porque ele estava pregando para judeu. Por isso que eles pregavam o evangelho do reino. No momento que Israel rejeitou, aí o evangelho passou o processo para o evangelho da graça, que é o evangelho que a igreja prega hoje, o evangelho da graça. Então, quando esse versículo está dizendo: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim, isso aqui é um trabalho dos 144 mil, não tem nada a ver com a igreja. As pessoas que defendem essa ideia aí estão dormindo de botina, como diz o goiano. Não, Jesus não vai voltar agora porque ainda não foi pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Meu irmão, acorde, para de dormir de botina. O evangelho da graça, o evangelho que é pregado pela igreja, já foi pregado no mundo todo. Hoje ninguém mais é inocente. Hoje, através do YouTube, hoje, através da internet, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, o evangelho já chegou nos 4 cantos da terra, o evangelho da graça. Mas como Deus é misericordioso, quem perder o evangelho da graça, quem perder essa oportunidade de subir no arrebatamento, Deus vai permitir os 144 mil judeus pregar o evangelho do reino. Uma segunda chance, que é a colheita da cevada, a colheita do trigo. A igreja é arrebatada na colheita da cevada. A colheita do trigo é na grande tribulação. Os 144 mil judeus, o trabalho deles é pregar o evangelho do reino. As duas testemunhas do Apocalipse, a missão delas é pregar para judeus em Jerusalém. As pessoas não conseguem entender isso. Então, Mateus 24 não se aplica na igreja. Mateus 24, do versículo 4 ao 14, está falando dos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Mateus 24, versículo 15 até o versículo de número 31, está falando da segunda metade da grande tribulação, meus irmãos. Depois eu vou fazer um outro vídeo a partir do versículo 15, que é a segunda metade. Mateus 24, versículo 15, é a segunda metade da tribulação. Mateus 24, versículo 4 ao versículo 14, é a primeira metade da grande tribulação. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.